Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que você me assiste. No vídeo de hoje, como eu havia dito na semana anterior, nós iremos estudar o tópico 4 do panteísmo, fechando aí o nosso capítulo 1. Na semana que vem, nós iremos iniciar nosso estudo com um capítulo novo. E hoje nós teremos como objeto do nosso estudo as questões de número 14, 15 e 16 relacionadas ao panteísmo. Tudo certo? Então vamos lá. E agora, antes de dar início à leitura das perguntas e fazer a análise do que a espiritualidade maior vem a nos ensinar, eu vou apenas fazer uma rápida explicação do que vem a ser o panteísmo. Bem, nós vimos em nossos vídeos anteriores que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele criou tudo. Entretanto, na doutrina panteísta, isso é um pouco diferente. Deus, ele compõe todos os elementos que existem no universo. Ou seja, a razão de existir de Deus está, senão, na matéria que já existe. De que forma isso? É como se eu, você que me assiste, traços de Deus. Assim como o universo, como tudo que está aqui na Terra, é como se esses elementos fossem pedaços, fossem células. E a união disso tudo seria Deus. Então, não é Deus como a causa primária. É a situação em que nós somos partes de Deus. É como se a existência de cada um de nós fosse propriamente Deus. Nós estamos compondo Deus. E, de uma certa forma, por esta visão, Deus seria limitado. Porque ele está ali, como Deus é a junção de todas as coisas que existem, então Deus está limitado ao que existe no universo. Ao que a doutrina panteísta, ela é isso. Ela não acredita em Deus como causa primária. As pessoas e os elementos que existem no universo são células de Deus e o seu todo compõe Deus. Vamos agora à questão de número 14. Kardec questiona a espiritualidade maior. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E a espiritualidade maior responde a Kardec. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra. Antes de explicar o que a espiritualidade maior veio a nos dizer com isso, eu quero apenas aqui fazer a observação que essa pergunta, aliás, que esta resposta, ela é um pouco mais extensa. Entretanto, por conta do tempo que nós temos para realizar o estudo, eu não irei fazer a leitura do restante. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo a resposta na íntegra, para aqueles que porventura não tenham o livro. Mas vamos lá. O que Kardec questionou a espiritualidade maior? Como nós vimos, o panteísmo ele vem a ser, diferente do que a doutrina espírita acredita, que Deus é a causa primária para todas as coisas, o panteísmo não segue por essa mesma vertente. O panteísmo acredita que a própria razão de existir de Deus provém da união de todos os elementos que compõem o universo. Então Kardec questiona a espiritualidade maior. Se a razão de existir de Deus provém das coisas mais inteligentes do universo, ou seja,
tudo aquilo que há de mais inteligente, mais brilhante no universo se uniu e formou Deus. E a espiritualidade maior responde que não, pois se fosse assim, Deus ele não seria a causa primária. Deus estaria sendo criado, não fomos nós e nem os elementos gerais do universo que nos unimos para criar Deus. Questão de número 15. Kardec questiona a espiritualidade maior. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam o seu conjunto, a própria divindade? Ou seja, o que pensar da doutrina panteísta? A espiritualidade maior responde: não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Bom, e como eu já havia dito para vocês anteriormente, a doutrina panteísta ela segue por essa vertente. A própria razão de existir de Deus provém do homem. Deus existe porque os elementos gerais do universo em conjunto criam Deus. Então, a espiritualidade maior responde que esse pensamento da corrente panteísta ele provém do egoísmo do homem, que ao perceber que não pode ser Deus, ele quer ser ao menos um pedaço de Deus. Deus, ele é a causa primária de tudo e ele habita em nós. Isso nós estudamos em vídeos anteriores. Deus está em todo lugar. Entretanto, o fato de Deus habitar em mim, isso não significa que eu sou Deus. Não é porque Deus habita em mim e porque Deus criou todo o universo e que ele está presente em todos os locais, que isso me torna Deus. Vamos agora à questão de número 17. Kardec questiona a espiritualidade maior. Os que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. O vácuo ou nada, não existindo em parte alguma, Deus está em toda parte. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos o fenômeno da natureza, uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? E a espiritualidade maior responde: a razão. Não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. Bem, aqui nessa questão 16, Kardec questiona a espiritualidade maior. Essa corrente panteísta, se ela na verdade seria uma forma de tentar explicar os atributos de Deus. E a espiritualidade maior responde que isso é um absurdo. Por quê? Kardec ele faz uma observação aqui no livro que eu achei muito pertinente, de forma muito clara essa questão. Por exemplo, se eu pinto um quadro, eu sou o criador, eu sou o pintor daquele quadro. Entretanto, o quadro, ele é minha criação. Só que, por ser a minha criação, isso não torna o quadro eu. O quadro é minha criação, mas o quadro não é a minha pessoa. Entende? Pois, se pensarmos agora com relação à doutrina panteísta, nós iremos enxergar isso de forma muito clara, pois Deus me criou, mas isso não me torna Deus. A mesma coisa o quadro. Eu faço o quadro, mas isso não torna o quadro a minha pessoa. Espero que nosso estudo de hoje tenha sido bastante edificante. Se tiver ficado alguma dúvida, aqui nos comentários, que na medida do possível nós iremos responder a todos. Até a próxima semana.